Então vamos aos problemas do Flamengo? Vamos. Vamos lá. Atenção, telinha, porque são vários desfalques, alguns importantes, aí tem o pessoal da base, mas vamos lá, porque tem lesão, tem Covid e tem suspensão também do treinador. Então vamos lá. Primeiro estava se falando que o Rodrigo Caio, a ambulancinha ali tá demais, hein? Tinham falando que o Rodrigo Caio era caso de Covid, não era, né? Não era. Rodrigo Caio tem tendinite no joelho esquerdo. E o Bruno Henrique, a cirurgia, esse tá fora por 1 ano. Afastados por Covid, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, William Arão, a gente tá falando do Diego Alves titular, mas vai jogar o Santos, ok. Pra mim, o titular do Flamengo é o Santos, né? O Fabrício Bruno poderia ser uma opção na zaga, o William Arão, também é um jogador importante ali, Matheus França, Daniel Cabral e o Cauã. 7 jogadores por Covid. Time titular, Covid não pegou muito. Não pegou muito. Pegou o goleiro, mas o goleiro é aquela condição. Suspensos, João Gomes e o treinador Dorival Júnior foi uma suspensão no Ceará, pela Sul-Americana, né? Então, vai pagar o pato agora. Daí o William Arão acaba contraindo Covid. Bruno Henrique é o Paulinho do Flamengo. O Bruno Henrique já tá fora, né? Já tá fora, a gente já sabia. Tem site que põe esses desfalques só para confundir a cabeça do torcedor. Mas ali na frente você vai ter a Arrasca, você vai ter o Everton Ribeiro, você tem o Gabigol. Se ele quiser, ele tem a opção do Lázaro. Se ele quiser, ele tem a opção do Marinho. Pô, talvez o Marinho seja a melhor das opções, mas ele tem algumas opções ali que dá para ele, né? Sinceramente... Você quer dizer que ele tem de onde tirar para tudo? Eu acho que sim. Tem mesmo. Eu acho que sim. Só o caso João Gomes. O caso João Gomes é Pra mim, o João Gomes e você falou do Mateuzinho, pra mim são os dois jovens, o João Gomes e o Mateuzinho, que assim, são titulares desse time. Mas o Rodinei que vai jogar. Titulares. Vai jogar o Rodinei. Ok, mas também. Vai fazer falta. Tá muito no limite. Mas aí o Rodinei é opção. Principalmente pro meio campo. Sim. Quando você não tem João Gomes, não tem o William Arão, há um impacto. Você vai ter Thiago Maia, Andréas Pereira e atenção, Diego Ribas, hein? Aí é que tá. Deve ser o Diego Ribas. Aí ele tem que Porque só tem os 3, né? Então, e mexe, e o Andréas, provavelmente, o último jogo, o bye-bye do Andréas Pereira. Então, ele vai ter que mexer na estrutura do time, Thiago Maia vai fazer o primeiro volante. O Diego já jogou bem até de primeiro, em alguns momentos, mas não está bem. Diego, quando tem entrado numa rotação mais baixa, é um jogo que ele pode corresponder pela experiência que tem, mas ainda assim, para mim, é muito impactante perder João Gomes e William Arão, ainda mais por se tratar de um jogo fora de casa, um jogo que tende a ser mais físico para o Flamengo. E até o Diego bem, considerando que o Diego vai jogar... 90 minutos, será que não precisa de uma troca, oxigenar? E aí o Daniel Cabral seria uma opção até para no finalzinho ali, colocada. Não tem de elenco aí. Então perde muito o Flamengo para esse jogo. São desfalques que, pelo contexto, impactam demais a forma de jogar do time, principalmente quando precisar defender. Acho que vai sentir mais ao longo do jogo do que de saída. Escalaçãozinha, botar aí o quadro, né, do Flamengo, bota aí o quadro do Flamengo para hoje, o campinho. Não assusta tanto. Mas durante a partida, porque aí não pode se dar o luxo de ter opções ao longo do jogo hoje. E vai ser um jogo intenso. Esse é que pega. É jogo que exigiria mais gente para ajudar ali. E não vai ter. Elton, você tá com a pulga atrás da orelha aí com relação a esse Flamengo e Tolima? Tô dizendo a pulga atrás da orelha em relação ao Flamengo, né? Porque no mundo normal, você olharia o jogo e fala, bom, o jogo é difícil, é forte, mas o Flamengo no confronto é favorito. Tem muita gente com a pulga atrás da orelha. Você tá também, Elton? E o que você acha do Diego, hein? Tem que ser titular hoje? Não, a gente fica com a pulga atrás da orelha pela irregularidade do Flamengo, né? Necessidade de bons desempenhos. Não acho o Diego a melhor opção, mas dentro do que tem o Dorival, ele vai tentar... claro, eu acho que o problema do Flamengo não é nem característica de jogador. Sai o João Gomes e tinha que entrar um jogador com a mesma característica. Eu acho que a questão do Flamengo é justamente o coletivo, né? A intensidade para fechar os espaços, que talvez o Diego não tenha. É um jogador que talvez atue na frente dessa linha de 2 volantes, aí o Andréas Pereira jogando um pouco mais atrás, e aí tem essa intensidade, né, para fechar os espaços. A gente olhando o Tolima ocupa o meio campo com 5 jogadores, então a gente está falando de 3 aí, isso vai fazer com que pelo menos mais 2 voltem para poder recompor ali, para igualar no meio campo, e aí a gente está falando do Arrascaeta e provavelmente do Gabriel, então muda um pouco a estrutura da equipe, né?
Por isso preocupa. Do Renato para cá, todo mundo escalou ele. Com o Paulo Souza chegou um momento que ele chegou a ficar no banco. Mas era um jogador que o Paulo Souza contava. E queria, e tinha pedido. Queria. Então é isso que chama a atenção, né? Ele tem essa qualidade técnica, mas parece aqueles títulos de bang bang que você gosta lá. Um homem marcado. Não é? E seria muito cruel também com ele renovar com o Flamengo pagar esse valor e ele carregar isso pelo resto da passagem. Ele teria de fazer jogos nota 9, nota 10, praticamente com uma regularidade que é impossível. Quando o Andrés tivesse uma oscilação, a pressão seria demais. Então, até para carregar esse fardo, para ele nesse momento, é melhor respirar novos ares, tentar um novo clube, quem sabe no futuro voltar ao Flamengo num outro ambiente, num outro contexto. Eu acho que não dava mais. Infelizmente, estamos os números dele, né? 5... ele tem o que o Flamengo precisa, viu, William? Com o Dorival Júnior aí são 5 jogos. O que mais atuou com o Dorival, segundo em minutos, segundo em ações com a bola, segundo também em gols, em chances criadas, em finalizações e o primeiro em bolas recuperadas. Aí os números nesse recorte só do Dorival Júnior. Fala, Elton. Não, eu disse que ele tem o que o Flamengo precisa, que é a intensidade. Acho que a questão psicológica afetou ele no fim do ano passado, mas é um jogador intenso que é o que a gente falava, que o Flamengo precisa de mais uns 4 ou 5 nessa intensidade. Eu tive a oportunidade... vou fazer aquela sabe, o perna longa de batom, vou fazer agora aqui, aquele meme, né? Eu tive a oportunidade de ver o Andreas jogando pelo Manchester United no estádio, né? E a intensidade da Premier League a gente sabe que é bem diferente, e mesmo com o Manchester bem ruim, ele foi titular no jogo contra o Aston Villa, e a gente percebe o entendimento dele do jogo com relação à ocupação dos espaços muito mais rápido por conta da velocidade do jogo. E quando ele veio para o Brasil, ele pegou até um futebol mais lento, que proporcionou a ele manter essa intensidade e ser acima da média nesse sentido. Claro que um erro individual acabou afetando demais o desempenho dele, mas o Flamengo vai ter que buscar jogadores assim, jogadores que mantenham essa intensidade. Não acho que valha 10 milhões para permanecer no Brasil, né? 10 milhões de euros. Mas eu acho que a característica de jogo é o que o Flamengo precisa hoje, intensidade.